Boa noite! Hoje nós vamos fazer uma super live e o tema da live de hoje vai ser sobre alteração no freno, ou seja, língua presa. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial que é a doutora Carol, odontopediatra. Vamos aguardar só um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que a gente já está aqui online. Deixa eu já ir encaminhando essa live aqui para mais pessoas. Enquanto isso, vamos entrando. Vamos. Boa noite para quem está chegando. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Fique com a gente na live. Deixa eu até colocar aqui. Hoje nós vamos falar sobre língua presa e o impacto na amamentação. Boa noite para quem está chegando. Só um minutinho para o Instagram e avisando que a gente está aqui. Quem já está na live comigo, aperta nesse coraçãozinho, porque quanto mais vocês apertam nesse coração, mais o Instagram avisa que a gente já está aqui. E, gente, a língua presa, hoje a gente vai falar, né? Vamos fazer todo um bate-papo aí na live de como que impacta na amamentação. Eu até fiz um vídeo aí, uma chamada, falando que a amamentação pode não dar certo por causa da língua do bebê. E foi bem interessante que eu recebi várias reações, assim, das pessoas impressionadas, né? E esse é um assunto bem legal pra gente estar conversando. Isso aí, gente, ó, vai apertando no coraçãozinho. Carol já chegou por aí. E vamos conversar. Juliana, super bem-vinda. Ju, a gente vai falar também desse trabalho multiprofissional, quanto é importante, né? A gente está trabalhando juntas aí, falando sobre a questão da língua do bebê. E falando também no depois, né? Então vamos. Deixa eu já. Quiser até entrar com a gente. Boa noite. Língua presa, freno alterado. Carol tá chegando. Gente, quem tá aí na live tá me ouvindo direitinho? Como é que tá aí o som, imagem? Deixa eu dar um oizinho aqui para quem tá chegando. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Tá me ouvindo bem? Ótimo, muito bem. Gente, ó, esse assunto de hoje vai ser muito interessante. E assim, eu fiz esse convite aí para Carol porque a gente tem recebido muitos casos, né, de bebê com a língua alterada e o quanto que a gente está sentindo essa necessidade de passar essas informações, né, Carol? Tanto aí para as Sim, famílias e também para os profissionais. Porque o quanto é importante esse trabalho multiprofissional. A Juliana está aí na live com a gente. Eu vi que a Naili, que é Nutri, está aí com a gente também. Então, esse trabalho também faz toda a diferença. Então, exatamente. Uhum. já vamos começando aí. Vou deixar você se apresentar, falar quem que é a doutora Carol. Depois a gente Sim. começa na nossa pauta aqui. Boa noite, meninas. Eu sou a Carol, eu sou odontopediatra, eu sou dentista há 19 anos e sempre atendi muita criança, mas ultimamente tenho me especializado mais nessa área de bebês, gestantes, mais nessa primeira infância, né? Que é uma área da odontologia que está começando a ter mais visibilidade e atenção agora, né? Antigamente não era tão comum levar o bebê ao consultório do dentista,
a gente não avaliava, esse tipo de coisa passava batido aí nos primeiros meses de vida. E graças a Deus isso tem mudado e a gente está avaliando o bebê cada vez mais cedo. Então, eu tenho voltado bastante meu olhar para essa área, né? Temos trabalhado muito juntas, né, Ximene? Eu, você, a Ju, e a gente tem construído aí um diagnóstico legal para as pessoas que têm procurado a nossa ajuda, com esse olhar aí do tratamento multidisciplinar, várias opiniões, a gente concorda, a gente entra em acordos nos diagnósticos, né? História daquela família, daquela criança, daquela gestante, e tudo isso Isso tem contribuído, né, para poder, em prol dos bebês, né? Os maiores beneficiários são eles. sim, e eu até abrindo um parênteses aqui que é legal a gente falar, Carol, do trabalho, né, do seu trabalho com gestante, né? Porque também é Sim, difícil você encontrar dentista que atenda gestante. E na aham, gestação é exatamente. muito importante a gestante fazer um tratamento, né? Todo esse pré-natal odontológico. Então, fala um pouquinho Sim, pra gente também dessa área, que é bem legal, porque aí a gente já pega a gestante, depois já pega o bebê, isso. criança. Muita gente não sabe que odontopediatra atende gestantes, né? O nosso público são bebês, crianças, adolescentes e gestantes. É difícil, tem muitos cirurgiões dentistas que não atendem gestantes, tem um desconforto ali, com medo de não saber indicar o que que ela pode fazer, o que que não pode, né? E a gente, enquanto odontopediatra, nós temos essa capacitação, a gente estuda bastante a fundo o atendimento da gestante, porque o fato dela estar com a saúde bucal em dia tem tudo a ver com o parto, gestantes que têm problemas gengivais não tratados durante a gestação podem ter um risco aumentado de parto prematuro, e isso tudo influencia naquela gestação e no nascimento do bebê. E também é um momento propício ali, que ela está ávida por informações, e a gente já vai trocando figurinhas ali sobre a saúde do bebê, o que que ela vai fazer dos primeiros cuidados, né? E aí a gente passa essa informação no pré-natal odontológico. Sim, isso é complementando. Aí depois que o bebê nasce, a gente vai falar dessa parte da língua, mas em que momento que o bebê precisa de ir para o odontopediatra? Quando a mãe fez o pré-natal odontológico, que ela já recebeu as primeiras orientações, assim, digamos, para os primeiros 6 meses de vida, ele não precisa ir imediatamente. Ele vai ao consultório no momento que nasceu o primeiro dentinho, para a gente avaliar e orientar aquela mãe. Se ela passou pelo pré-natal odontológico. Se ela não passou, por exemplo, essa questão do frênulo, talvez é uma coisa que ela nem tenha conhecimento. Então, se ela não tiver uma boa consultora, uma boa fono ali dando suporte, talvez passe despercebido. Então, algumas chegam na consulta do frênulo, porque já impactou em outros aspectos da amamentação. E aí ela fala, mas eu não sabia que tinha que ver, não sabia que tinha que olhar. Então, ela não foi informada anteriormente, então ela chega já com essa queixa. E é muito comum, porque assim, como eu estou trabalhando aí com essa área de consultoria de alimentação, os bebês chegam, as mães vêm com os bebês, né? E aí, assim, eu não faço o teste da linguinha, né? É Uhum, importante falar isso, porém, com os sinais e sintomas que eu percebo ali durante o atendimento, já é um sinal de alerta e eu faço esse exatamente. encaminhamento. Então, o Uhum, profissional que faz teste da linguinha é o fonoaudiólogo, né? E o uhum. odontopediatra. É Sim, importante a gente alguns falar pediatras isso. fazem também, são habilitados e conseguem fazer. Não é a maioria, mas pediatra também pode fazer. Uhum. Na E é maioria dos casos, importante. eles encaminham. Uhum. É importante a gente falar isso, né? Porque o bebê, assim, o bebê nasceu, é interessante já avaliar isso, né? Isso. Uhum, E uma das indicações é assim, o quanto antes fizer melhor, né? uhum, E às vezes algum profissional acaba orientando de uma maneira assim, ah, não, pode esperar um pouquinho.
Só que, na Uhum. verdade, vamos começar do começo aí, né? Vamos. Falando da amamentação. O que que a língua vai impactar aí nesse primeiro momento? Então, Uhum. primeiro, gente, para a gente ter, para a amamentação fluir aí, tem que ter uma pega legal. Então, a pega correta é a base de tudo. Então, se o seu Uhum. bebê, você colocou ele no peito, a pega tá correta, tá bonitinha, né? Todo o passo a passo lá da pega, que já falei em umas lives aqui. Mas o que é importante a gente falar é na pega, se o bebê ficar fazendo barulho, né, Carol? Se tiver Uhum. barulhinho, né? Ou se o lábio não tiver bem vedado aqui, fechadinho, aí já dá o barulho. Então, assim, tem alguns sinais. Aí, olhando, aparentemente a pega tá legal. Só que a mãe tá com dor na amamentação e já tá com os mamilos feridos. Por quê? Uma Uhum. língua presa já fere o mamilo nos 2, 3 primeiros dias, né? Às vezes Exatamente. na primeira pega ali já tem uma alteração, já tem uma lesão de mamilo, e às vezes avalia e fala assim, não, tá tudo certo e tal, e a mãe ainda tá com queixa. Então, para as Uhum. famílias e mães que estão aqui, dor na amamentação nunca é normal. Nunca, não tem Uhum. esse negócio assim, ah, é assim mesmo, não. É. Procure ajuda que vai ter alguma coisa. E observar também a mãe e o bebê. E um outro sinal também para estar alerta, né, Carol, é o calinho que dá na pontinha do lábio, né, do Sim. bebê, quando Uhum. ele começa a ficar sugando ali, que tem esse esforço, né, por causa da questão da alteração da língua. E, e é isso, é observar aí a mãe e o bebê. Tem sinais na mãe e no bebê, né? Então, mas é importante a gente falar, Ximene, que eu estou escutando bastante falar que essa questão da cirurgia do frênulo está na moda agora, que está todo mundo fazendo. Minha opinião é de que agora a gente conversa mais sobre isso, a gente divulga mais. A blogueira fala lá que o filho dela teve que fazer essa cirurgia, aí eu recebo ligação das minhas amigas: ah, meu bebê nasceu e eu não fiz o teste da linguinha, mas eu vi no Instagram que o filho da blogueira fez tal, blogueira tal. Então, assim, tem mais informações, a gente fica sabendo mais, né? E o interessante é que esses bebês não chegam diretamente para mim, para o odontopediatra. Geralmente já passou por você ou pela Juliana, né? Pelas consultoras e pelas fonos, antes de chegar até mim. Existe uma norma técnica do Ministério da Saúde de 2014 que instituiu a obrigatoriedade do teste da linguinha nas maternidades. Mas olha, isso é de 2014, nós já estamos em 2022, já 22. tem 8 anos, só que isso ainda não é uma realidade em muitos municípios, em muitas maternidades. Tem algumas que fazem o teste e que já faz o tal do pique na própria maternidade, né? Tem algumas que eu vejo muito assim nos Instagrams das colegas, quando elas abrem alguma caixinha de pergunta para dúvida de frenotomia, frenectomia, muitos relatos de bebês que são diagnosticados na maternidade e passam por esse procedimento que eles chamam de PIC ainda na maternidade. Isso é algo legal para a gente conversar, porque é o que a gente estava falando antes, é um diagnóstico multidisciplinar, são vários profissionais envolvidos. E ali, na maternidade, nos primeiros dias, a mãe ainda está com esse bebê recém-nascido. Não podemos observar, assim, como que está evoluindo essa mamada dela. Para você já submeter esse bebê a um procedimento, isso é questionável, né? Porque quando eu recebo esse bebê, você já avaliou essa mãe mais tempo, você já está alerta a esses sinais da dupla, da mãe e do bebê. Às vezes já passou pela fono, já fez o teste, a gente já tem uma pontuação. Então a gente começa a avaliar a necessidade de cirurgia ou não, baseado numa história prévia. Sim. Um bebê que está na maternidade, que nasceu, que vai ter alta ali com 2, 3 dias, não tem essa história muito bem construída ainda para a gente tomar uma decisão
assim, desse peso, uma decisão de cirurgia ou não. Então, é um pouco discutível essa questão de realizar o PIC na maternidade. A segunda coisa é que essa cirurgia do PIC, a gente nem gosta muito de falar isso, porque é um corte mesmo que faz com a tesoura ali, e muitas vezes ele é ineficiente, ele não libera totalmente a língua daquela criança. E aí, em outro momento da vida, essa criança vai ter que se submeter ao procedimento correto, né? E isso Na gera toda verdade, assim. Ah, diz. porque fala assim, ah, não, nasceu com a língua presa, é só dar o piquezinho e pronto, acabou. É, Mas não é não é só só dar o isso. piquezinho. Exatamente. Tem muita coisa, né? Primeiro que a gente nem gosta, o odontopediatra não gosta dessa palavra, pique. Né? No curso que a gente fez em Salvador recentemente, não podia nem ouvir falar de pique. Né? É uma nomenclatura já conhecida, muita gente ouve falar, muita gente se refere à cirurgia como pique, mas é longe de ser só um pique, né? E isso tem que ser muito, muito bem avaliado, é um diagnóstico construído, né? A gente precisa da opinião do pediatra, da opinião da consultora, da fono, da opinião dos pais. Eu sempre peço na minha consulta, eu falo com a mãe, olha, o pai pode vir junto na consulta? Eu gostaria que tivesse os dois. Porque às vezes eu explico tudo para a mãe, acontece muito. Ela sai do meu consultório, ela entendeu tudo, tem a necessidade, tem a indicação, outros profissionais já me encaminharam porque já perceberam algo errado. E aí depois a mãe me manda uma mensagem, olha, doutor, eu entendi tudo que você falou, só que o pai dele tá achando ele muito novinho e falou que vai fazer a cirurgia em outro momento, lá pelos 3, 4 meses. Então, assim, ela entendeu, mas o pai não entendeu. Ele não estava na consulta, né? Então, eu gosto de consultar o bebê, o pai e a mãe. Né? Porque qualquer dúvida que um às vezes é mais receoso que o outro, qualquer dúvida que os pais tiverem, dá pra gente sanar ali, né? É o momento da gente conversar e decidir sobre a saúde daquele bebê. E não é uma decisão minha. Eu não vou impor um diagnóstico e nem impor uma cirurgia para aquela família. Eles têm que entender juntos que existe uma indicação e se eles vão fazer ou não, né? A partir de um Isso. diagnóstico multidisciplinar. Isso aí. Gente, ó, quem tá na live, fala aqui, manda aqui nos comentários. Se você é gestante, se você já é mamãe, se você já ouviu falar sobre essa questão da língua, talvez tenha até alguma mãe aí que passou, né, que o bebê passou por esse procedimento, vai mandando comentário, vai mandando pergunta, que a gente vai lendo aqui. E é importante a gente falar também, Carol, quais são os tipos de frênulo, o que Uhum, que a mãe tem que estar atenta, porque aí depois eu falo o impacto na amamentação. sim. São vários tipos de frênulo de acordo com a inserção, aonde ele está inserido, como ele está aprendendo de alguma forma aquela língua, né? Os mais comuns, que é um freio mais anteriorizado, todo mundo consegue visualizar. Eu recebia recentemente, deve ter uns 2 meses, uma mãe que a bebê não conseguiu amamentar nos 2 dias que ela ficou internada. Ela saiu do hospital, procurou logo uma fono, a fono ligou no meu consultório, eu estava saindo no intervalo de almoço, ela falou, por favor, espera essa mãe aí. Aí eu aguardei, a mãe chegou lá e a linguinha estava presa aqui na pontinha. Então, totalmente, anquiloglossia total. Não tinha, era impossível aquela criança mamar. Mesmo que ela mordesse bastante aquele mamilo ali, ela não ia conseguir sugar nada. E aí a mãe mesmo falou, ela falou assim, olha, tem alguma coisa errada, eu vi que a língua estava presa. E esses diagnósticos todo mundo vê. A mãe mesmo consegue olhar e perceber. Alguns diagnósticos são mais E o difíceis. formato da língua também, né, Carol? Sim, essa bebezinha, ela não conseguia nem chorar direito. Ela chorava e não fazia barulho. Meu dó. E, assim, era um barulho muito delicadinho, assim. Ela não tinha aquele choro estridente, não fazia um barulhão.
É, e aí, alguns diagnósticos são mais difíceis. Tem um tipo de frênulo que a gente consegue visualizar só com a manobra. Quando a gente coloca o dedo lá debaixo da língua e eleva aquela língua, ele aparece que é um. Tem gente que chama de freio oculto, submucoso, ele está escondido ali. Esse não é fácil o diagnóstico. Às vezes passa despercebido, tem que avaliar com muita atenção para você conseguir ver, ele não é facilmente visualizado. E quando a criança chora, a gente até fala que a gente gosta quando chora, porque fica mais fácil a gente ver que aquela língua ela não se eleva no choro. Geralmente ela eleva só as bordas, aí ela fica abaulada, no meio ela tá lá embaixo e eleva a lateral da língua. Porque no meio tá presa, tem o frênulo ali segurando, ou às vezes ela tá totalmente baixa. A criança chora e você vê a linguinha lá no fundinho da boca, né? O correto é essa língua se elevar no choro, ela tá lá próxima do céu da boca, né? Às vezes você nota um formato de coração mesmo na linguinha. Ela está bem presa aqui anteriormente. E aí a criança chora e você vê um coração direitinho. Isso tudo a gente olha quando vamos fazer o teste, né? A Ju olha isso tudo. E aí essa criança vai pontuando no teste, de acordo com as avaliações. Tem a história familiar também, que é bem importante. Né? Geralmente a criança ou ela tem um irmão, ou ela tem um tio, ou o pai e a mãe já tiveram, né? Alguns pais a gente pergunta, você teve a língua presa? Eles, não, não tenho não. Aí na hora que levanta a língua pra gente ver, tá lá o freio, tem limitação de movimentação da língua, né? E às vezes eles nem sabem. Mas a história familiar conta muito. Né, em mães que estão no seu segundo, terceiro filho, se o primeiro já teve anquiloglossia, a gente fala, olha, fique esperta, vamos avaliar esse outro bebê o mais rápido possível, porque tem um histórico familiar também. Exatamente. Ô, Juliana, pode ir mandando nos comentários aí também, viu? Que a Juliana, A Ju é gente, fera. ela é fonoaudióloga, ela trabalha aqui na Salute, aqui comigo, e a gente sempre faz esse trabalho em equipe, né? E o que é importante falar também da parte da amamentação? Bebê, às vezes, que não... Primeiro que eu falei, né? O mamilo vai estar ferido, a mãe vai estar com dor. Outro sinal é o bebê não estar ganhando peso. Exatamente. Que um bebê que não consegue fazer uma sucção, uma mamada efetiva, bem eficaz, ela não vai conseguir tirar o tanto de leite que ela precisa, né? Então não vai ganhar peso. Porque tem toda uma mecânica que envolve a amamentação. Na amamentação, a linguinha do bebê tem que ir para fora e fazer um movimento de chicote. Então, ó, aqui a mama, a linguinha do bebê faz isso aqui. Se a linguinha tá curta, só fica aqui. Então, assim, não vai fazer um esvaziamento dessa mama, né? Então, está atento também à questão do ganho de peso. Porque nem pode ser que não feriu a mama, que não tá com dor, mas é um bebê que não ganha peso, né? Isso. Eu atendi essa semana um bebê com 40 dias. Ele ganhou 300, ele nasceu com 2 quilos, 2,5. Ele estava com 2.800 em 40 dias de vida. E ele muito pequenininho, e a mãe comparando com a sobrinha dela, que nasceu 15 dias depois desse bebê, e já ganhou muito mais peso, e tá gordinha, tá uma bolinha, e a mãe incomodada falou assim, olha, doutora, ele não tá ganhando peso. Aí a gente fez a conta e falou assim, não, peraí, mas 40 dias e esse bebê foi encaminhado da pediatra. Ela fez o encaminhamento para mim, ela acertou o diagnóstico, ela mandou muito preciso, detalhado, e ela fez esse exame e mandou encaminhado já para fazer o procedimento por causa do ganho de peso ponderal dessa criança, que não estava adequado para uma criança de 40 dias, né? Por isso que é importante a gente conversar com o pediatra também, né? Porque essa questão de peso, a curva de ganho de peso, ele está acompanhando essa criança. Ele está vendo que não está legal
Então, eu falo que a gente vai limpando assim a área, vamos destrinchando a situação, vamos estudando e vamos por eliminação, né? Sim. É, Sim. até a É gente por isso chegar que ao ponto que fala assim, olha, não tem mais nada, já olhamos tudo até essa suspeita ficar realmente na questão do freio. E aí a gente vai avaliar. Muitas vezes a gente precisa fazer um reteste nessa criança, né? A Ju faz muito, às vezes ela marca um reteste, daí 30 dias. Eu sempre falo com as mães que o teste é ali naquele momento. Se a gente repetir ele daqui 15 dias, 20 dias, ele pode dar uma outra pontuação, porque algumas coisas vão mudando. É com dinâmico esse certeza. processo, Uhum. né? Uma mãe que a É, gente avaliou também há pouco tempo, que eu pedi para ela a gente esperar mais uma semana, 10 dias, aquela que a gente está monitorando. uhum. Essa semana ela já falou comigo que o bebê começou a engasgar muito. No primeiro teste que a gente fez, ele não tinha tido o episódio, né? E essa semana ela relatou assim que foi frequente, então apareceu alguma coisa nova aí, Sim. né? Com certeza se a gente fizer o Então, teste novamente, vai mudar, né? e pegando o gancho aqui para não esquecer, a importância também do pediatra estar alinhado aí com essa nessa equipe multi e também com a Uhum, amamentação. Porque, por exemplo, é o que você falou, o bebê de 40 dias não estava ganhando peso. Às vezes, assim, passa despercebido, não encaminha para outro profissional, não avalia aí mais a fundo, uhum. já entra com fórmula. Um bebê de língua presa que vai para uma mamadeira, a amamentação, gente, É, é muito complica tudo, difícil muito. evoluir uma Uhum, amamentação no peito depois, né? uhum, Então, assim, é estar muito atento mesmo. Deixa eu ler aqui os comentários. Ler o comentário aqui da Sara. Sara, seja bem-vinda aí. A Sara, ela é fonoaudióloga, ela trabalha junto com a Juliana. E ela uhum, colocou que a avaliação da língua ela é muito complexa. Por isso é de extrema importância, né, fazer o teste da linguinha e uma vitória para os bebês e para a fonoaudiologia. Carol é ótima, faltou uma fono na live. Realmente, Sara, eu fiquei com aquele negócio de live só podia uma pessoa e depois que eu tava aqui pensando que realmente poderia, mas se vocês quiserem entrar aí, ó, a gente ou faz Sara outra ou depois. Juliana, é só entrar que nós estamos aí. Aí a Ju colocou que a live tá bem fechadinha, com informações sensacionais. Muito obrigada. Se vocês quiserem entrar aí, meninas, bora pra gente conversar. E E outra coisa importante, mesmo da gente falar é que a família tem toda uma questão emocional envolvida, assim, com uma cirurgia de um recém-nascido, né? Não é isso. fácil. Você acabou de sair da maternidade com seu bebê, tá com uma dificuldade de amamentação, aí vem alguém falar, seu bebê tem que fazer uma cirurgia. E a família, ela fica insegura com isso. Então, se os profissionais não estiverem muito bem alinhados e um falar assim, ah, tem que fazer, aí o outro, ah, não sei, vamos esperar. Aí o outro, ah, vai em tal lugar, avalie com essa pessoa. A família fica insegura, né? Uhum. Quando a gente está alinhado, todos os profissionais, e falam, não, é isso, tem que fazer, tem indicação, a família sente mais segurança naquele diagnóstico e ela fala, não, todo mundo concordou, tá todo mundo de acordo com isso, então eu não vou submeter a minha criança a um procedimento assim, que poderia ser adiado ou que não precisava ser feito. Ela sente mais segura quando os profissionais envolvidos ali indicam e todos estão de comum acordo com aquilo. Isso é mais um fator de segurança para a família, né? E até Uhum. para a gente também, enquanto profissional, né? Você concordar comigo, Juliana, Sara, Márcia, não, é isso mesmo, Carol, tem que fazer. Eu já avaliei, tem essa questão. E aí o pediatra também, as famílias gostam de ouvir a opinião do pediatra, o que que ele acha a respeito. E quando a gente está bem com isso tudo muito fechadinho, a gente transmite uma segurança para a família, Sim. né? E assim, né, Carol? É um procedimento simples, mas é um procedimento cirúrgico, né? Então, Exatamente. assim, Uhum, e
eu reafirmando aqui, quanto antes fizer, melhor. Por quê? O bebê, eu fiz até um post outro dia falando que o bebê ele não nasce sabendo mamar. Ele nasce Uhum, com reflexo de sucção, reflexo de busca. Então, tanto a uhum. mãe quanto o bebê, eles vão aprender juntos aí esse processo da amamentação. Então, se ele aprende de uma certa forma, com a língua de um jeito, depois ele tem que reaprender de outro, aí entra muito bem o É papel aí mais das complexo. colegas fono, é Uhum, muito mais complexo, é mais difícil também para o bebê, uhum. né? Eu falo É, assim, a gente não pensa na vida do bebê. Vida de bebê, gente, é difícil. é. Então, assim, tem toda a questão desse aprendizado também. Então, a Sara E é colocou, uma ó, deixa questão, eu... para o bebê, é uma questão de sobrevivência, ele tem que mamar. Por isso que a gente fala que ele vai desenvolver alguma compensação. Uhum, Se ele não conseguir mamar da forma correta, da forma ideal, ele desenvolve compensações, né? uhum, Ele vai morder o mamilo, ele, às vezes, isso gera um torcicolo naquela criança, a gente tem que encaminhar para os osteopatas, porque naquela posição ali ele mama melhor. E tem sim. toda uma questão envolvida aí com a posição, a criança fica com essa região aqui muito rígida, aí às vezes o ombro está muito perto aqui da linha da orelha, por causa de Uhum, rigidez, porque ele não consegue ir com a língua lá, ele vai com o corpo, é, né? Isso aí, tudo são adaptações que aquela criança passa porque ela não consegue fazer a movimentação da língua adequada. Então ela passa por compensações. sim. E só abrindo um parênteses, a gente tem osteopata aqui na Salute que atende bebês, viu? Deixa eu só ler os comentários aqui. A Sara, a gente vai marcar outra live, já deixo o convite aqui para vocês. A Juliana colocou que ela vê resistência em relação aos pediatras sobre avaliação e procedimento. E assim, é uma questão também, Ju, da gente se posicionar, de falar, né, de trazer isso, falar o quanto é importante a gente já ter esse olhar quanto antes no início para não impactar aí na amamentação. Deixa eu ler Uhum, o comentário da Mariana. Mariana, bem-vinda aí na live. Mariana é pediatra. E ela colocou: todos os bebês já deviam sair da maternidade com o teste da língua realizado, assim como o teste da orelhinha por uma fono no hospital. Isso é o que até a Carol falou antes, né? Isso já é uma lei, mas assim, nós uhum. vamos chegar nisso. Eu espero muito. Vamos. E é Uhum, importante, né, a gente se posicionar enquanto a trazer informação para as mães estarem atentas, né? Para as mães já percebeu que tem algo que não está aham, encaixando ali, já pede ajuda, né? Porque a falta de informação também leva uma bola de neve. Porque aí vamos falar aí de língua presa. Então, o bebê nasceu com a língua presa, começa a mamar, não conseguiu mamar muito bem, começa a chorar. O bebê pode sim ficar com fome, aí não tá mamando direito, não vai ganhar peso, não desidrata, né? desidrata, não vai dormir, Uhum. pode entrar em hipoglicemia, Fica fere o mamilo irritado. todo, Uhum, tal. Aí fala assim, não, que a amamentação é assim mesmo, que dói mesmo. uhum. Nossa, eu fico para morrer. Mas assim, para a gente se posicionar e trazer essa informação. Então a Juliana colocou aí, ó, o quanto eu desejo já avaliar no hospital. Quero conseguir. Vamos fazer um movimento aí, hashtag fono no Vamos. hospital, fazendo teste da linguinha, porque é muito importante. E a questão também que é legal a gente falar, Carol, da indicação. Quando que é indicado, quando que não é. E a questão do teste duvidoso, que pode Uhum, acontecer, né? pode. O teste duvidoso, a gente sempre espera mais um tempo para reavaliar. Porque estamos falando de uma indicação de procedimento cirúrgico, né? A gente não indica cirurgia desnecessária, né? Se você está com alguma coisa, uma apendicite, ninguém questiona se tem que fazer uma cirurgia ou não, né? O paciente querendo ou não, ele tem que entrar no hospital porque é uma cirurgia de urgência. No caso de uma frenectomia, é, a gente tem sim, de certa forma, uma certa urgência no procedimento.
Uhum. Mas não uma urgência, assim, que não justifique a gente aguardar mais uns dias para reavaliar um teste duvidoso. Porque aí a Uhum. gente, igual que eu falei antes, a gente destrincha mais aquela situação, conversa mais com outros profissionais, tenta acompanhar mais um pouco para fazer. Não é que a gente tem dúvida, é Uhum. que a gente não quer ser radical numa indicação de cirurgia naquele momento. Uhum. Em muitos casos, a gente sabe que daqui uns 10 dias a gente vai acabar fazendo aquele procedimento cirúrgico. Só que a gente e a família, nós vamos ter mais segurança naquele momento que a gente adiou. Não num momento precoce, porque aí você, que a gente trabalha muito junto, você tem condição de trabalhar mais a pega daquela mãe, ver se vai ajustar alguma coisa, se vocês vão evoluir. Às vezes está duvidoso ali, mas está nos primeiros dias, aquela mãe pega o jeito, o bebê também, e aí acaba fluindo, Uhum. né? E alguns casos não tem nenhum fator da mãe envolvido. A mãe tem uma mama boa, um mamilo legal, muita produção de leite. Eu recebi uma criança há pouco tempo que eu falei assim, olha, ela só tá mamando porque você tem condições ideais. Porque se tivesse algum fator seu envolvido, ela não estaria conseguindo mamar. Então, a mãe só de encostar naquele peito jorra leite. E ela tem um bico muito bom. Então, se fosse só olhar a questão de ganho de peso, passaria batido, Passaria, né? né? Então, a mãe tem um fator que está ajudando muito aquela amamentação ali e aí passou despercebido do bebê. Uhum. E aí a gente avalia e posterga isso um pouco se a gente fica na dúvida num primeiro momento. Mas Uhum. normalmente a gente já sabe, né, Chimene? Daqui uns 10, 15 dias a gente vai ter uma piora nesse quadro e nós vamos ter que intervir. Mas a gente nunca Isso. faz essa indicação quando há dúvida no momento. É. Teve até um caso que a gente atendeu de uma mãe que assim, eu avaliei, já olhei e falei assim, olha mãe, eu acho que tem uma alteração na língua do seu bebê. Já procura, faz o teste, já faz, né, se precisar. Só que o freno Uhum, do bebê, uma mãe de outra cidade, já sabe quem que eu tô falando. O freno do bebê, ele era posterior, ele era oculto, então não era uhum, aquele clássico lá da pontinha da entendi. língua. E como a mãe, Uhum, ela tem uma formação técnica também, ela falou assim, não, Ximene, eu acho que não é, que não vai precisar. Só que o bebê uhum, dela, ela ficou, gente, sem brincadeira, uns 2, 3 meses sofrendo na amamentação. Eu investiguei tudo que eu podia imaginar, pensei em candidíase, pensei em várias coisas e ela fez laser, né? Que na uhum, cidade dela tinha uma pessoa, ela fazia laser e não melhorava aquela dor na amamentação. Aí ela foi na pediatra e a pediatra orientou e ela veio e tinha indicação. E o bebê já estava uhum. com uns 3 meses, né, Carol? Então, Tava. assim, Eu tem falei com ela também. essa semana, ela tá ótima, tá em aleitamento exclusivo, falou que não sente mais nada, resolveu. Ela me mandou outra paciente essa semana. Ah, Uma e como conhecida tá lá da legal essa cidade questão dela. da É. informação, né? E outro post que Uhum, você fez também outro dia foi em relação a um bebê prematuro, que a gente atendeu também, que ele tinha uhum, indicação, e o prematuro a gente tem que fazer todo um trabalho, principalmente pensando em ganho de peso, aham, a sucção dele é um pouquinho mais lenta, tem todo um trabalho. Gente, mas foi assim, surreal, né, Carol? Foi uhum. fazer o procedimento e ajustamos a pega ali. O bebê, se eu não lembro os números exatos, mas parece que assim, entre sexta, sábado e domingo, ele ganhou 250 gramas. Né? Foi, Então, muita assim, coisa. ganhou Aham. muita Ele coisa se num final de matava de mamar semana. naquele fim de semana. Aham. O Então, assim, leite é escorria na muito. boca, assim, ele ficava largado. Acho que ele Então, pensou assim, nunca mamei tanto na minha vida, vou tirar o atraso. ai, ai. E essa questão do E prematuro, Ximene, é uma questão difícil, né? Porque ele saiu da UTIM com 51 dias, então quase 2 meses. Não podia ser feito. O bebê prematuro tem outras questões que precisam ser resolvidas antes de fazer um procedimento desse. Então ele só pôde fazer depois da alta da UTIM, né?
Então Sim. já tinha passado, ele foi fazer acho que quase com 60 dias, mas a mãe já estava atenta, já saiu com esse diagnóstico, já Sim. saiu assim, vou fazer. Então não tivemos dificuldade nenhuma de falar para ela da necessidade, ela já veio Uhum. bem informada, sabendo de tudo e querendo fazer, Sim. né? E ele ganhou muito peso, tá uma bolinha. E pra gente, né, Carol, é muito satisfatório ver essas evoluções, né? Sim. Principalmente eu olhando a questão da amamentação, né? Quando a amamentação tá fluindo, que o bebê tá mamando, tá ganhando peso, gente, é muito bom. A gente Uhum. fica muito feliz, né? E E outra questão importante, na hora que você tocou aí no assunto da mamadeira, eu pensei da gente comentar sobre isso e não falei. Você falou que a criança que já está com problema introduz a mamadeira. E aí dificilmente aquele bebê vai conseguir fazer uma amamentação exclusiva no peito, né? Tem o risco do desmame precoce. E a outra questão da mamadeira é complicada, porque a criança, se ela tiver mesmo uma indicação de cirurgia, a hora que a gente fizer a cirurgia, a gente vai precisar retirar essa mamadeira e essa chupeta. Se a criança já está fazendo uso, vai ter que remover no pós-cirúrgico. E aí dá um trabalhão, não é fácil. As mães têm que pensar em formas alternativas de amamentar esse bebê, se ele já está com fórmula, porque realmente é contraindicado o uso de mamadeira e chupeta no pós-cirúrgico, né? E elas ficam assim perdidas, porque já introduziu e aí naquele momento de cirurgia tem que tirar. Não é fácil. Então, por isso que é bom buscar uma informação de qualidade, uma informação certa para tomar as decisões e já saber o que está fazendo, né? sim. Se aquele bebê tem uma indicação cirúrgica, vai fazer, nem que seja essa semana ou daqui 15 dias, então não podemos nem introduzir chupeta e mamadeira naquele bebê. É o Sim. correto, né? E assim, entendendo a mecânica, né? Ah, mas por que que eu não vou colocar chupeta e mamadeira? Primeiro que assim, quando profissional eu não oriento mesmo. Mas um bebê que tem alteração na língua, é igual eu falei, a língua ela tem que sair da boca e faz um movimento de chicote. Quando usa algum bico artificial, seja bico de silicone, chupeta ou mamadeira, a língua não vai fazer aquele movimento completo lá fora. Ela fica curtinha aqui dentro. Então, Uhum, se o bebê já tem essa língua curtinha aqui dentro e coloca uma mamadeira, ele vai conseguir mamar, né? Vai às vezes uhum, dormir, que talvez não estava dormindo. Só que quando ele for pro peito, ele não vai saber o que que é peito e o que que é mamadeira. Ele vai uhum, querer o que é mais prático, mas né, menos uhum. esforço, Mais fácil. que hoje tá vindo leite, né, gente? Então, assim, deixa eu só ler da E Ju que ela tá favorece a língua ficar saindo. na. Uhum. Ju, a Ju tá saindo. Beijo. Próxima live, já Beijo, convido Ju. você, Sara, Márcia. Vamos fazer todo o movimento aí, meninas. E E, fora que e a chupeta e a assim, mamadeira favorecem a língua ficar lá embaixo, naquele lugar ali que a gente não quer que ela fique. Ela fica uma língua baixa. Ela restringe a movimentação daquela língua, sim. E né? E, Carol, uma coisa que a gente não falou foi assim, a gente está falando desse início, né? uhum, Os impactos aí na amamentação. Só que depois tem impacto na vida dessa criança, desse bebê, tem, dessa criança, desse adulto. Fala um pouquinho pra gente tem. aí desse depois. E eu costumo falar que a conta da língua presa, ela chega uma hora na vida. Se passou por esse processo aí da amamentação, não diagnosticou nos primeiros 6 meses, não, às vezes teve até um impacto e não foi percebido. Na introdução Esse, alimentar, vai esse ter o segundo impacto, impacto, deixa eu abrir um porque parênteses. Esse impacto nesse primeiro momento aí pode ser um desmame precoce. pode Aí às ser. vezes, E a mãe às aí às vezes não sabe vezes, por que isso aconteceu, vai falar né? assim, ah, meu Passou bebê largou o despercebido, peito. largou e não quis, né? Eu não Gente, tinha bebê, leite, meu leite não sustentava, meu leite era fraco, né? Ela, na verdade, não sabe a causa real. E aí uhum, chegou esse bebê na introdução alimentar. Ele vai ter dificuldade com deglutição,
ele vai ter dificuldade com certas texturas dos alimentos, que ele não consegue mastigar bem, não tem processo ali, aí ele rejeita certos alimentos, as fonos aí, colegas também sabem mais a respeito disso do que a gente, mas tem um impacto na introdução alimentar por questão de deglutição e de mastigação ali. Eu tô com um bebê que está nessa fase agora, ele já tinha feito o PIC, logo depois que ele nasceu, ele tinha feito, e aí agora já tem, ele está com 10 meses, já tem uns 4 meses que a mãe começou a perceber que está engasgando demais, toma água, engasga, está engasgando na alimentação, tem dificuldade com algumas comidas, e ela pediu para eu avaliar, o freio tá lá. Continua lá, tá bonitão, não tá pequeno. E eu até mandei um relatório para o pediatra dele essa semana. E aí chegou o impacto nessa fase de introdução alimentar. Se também não percebeu na introdução alimentar, lá pelos 2 anos, na hora que começar a fala, vai ter um outro impacto. Lá pelos 6 anos, 7, foi para a escola, vai começar a alfabetização, aí essa criança não vai conseguir falar corretamente, aí as fonos são muito procuradas nessa época, né? Me corrijam aí, meninas, se eu estiver errada. A criança, o infante, né, de 2 anos, falar errado é bonitinho, né? A maioria das mães acha legal, bonitinho, às vezes não percebe nenhuma anormalidade, né? Apesar das fonos estarem atentas, mesmo nessa idade pequena, elas sabem o que é da idade, o que é impacto de uma língua presa. E aí, lá com 6, 7 anos, já não é mais bonitinho, porque está na escola, já tem que falar corretamente, está aprendendo a ler e escrever. Né? Então, tem um outro ponto aí de impacto na alfabetização. Passou dessa fase, é lá na adolescência, no jovem que não consegue beijar porque a língua está presa, né? Essa semana passada, eu recebi uma criança também com indicação cirúrgica e aí foi na consulta a mãe, o bebê e a avó. Aí eu perguntei se tinha histórico familiar, a avó falou assim, sim, o meu outro filho tem língua presa. Aí eu falei assim, e quantos anos que ele tem? 28. Eu falei assim, nossa, mas ele nunca se incomodou com isso ali na fase de adolescência, adulto jovem, nunca atrapalhou ele beijar. Ela falou assim, é muito preso. Eu falei, mas nunca atrapalhou ele beijar? Aí ela falou assim, teve até uma história engraçada com relação a isso. Que ele foi beijar e a língua dele deu uma arrebentadinha. E aí a gente falou, pronto, você não precisa de cirurgia agora não, que a sua namorada já arrebentou sua língua. Mas aí a mãe dele contou morrendo de rir, que ele teve esse episódio aí, né, que a família acha graça, mas assim, ela falou que não arrebentou muito não, que ele ainda precisa de uma correção cirúrgica. Ou seja, está bem presa, né? E só lendo aqui, Carol, a doutora Márcia Modenese, não sei se é assim que fala seu nome, ela colocou a questão do pós-operatório, né, do pós-procedimento, o uso do bico artificial aumenta muito a chance de fibrose. Então, fibrose, fala um exatamente. Da fibrose e talvez o risco de ter que fazer novamente o procedimento. Isso. Explica pra gente essa parte, por favor. Por isso que a gente avisa as mães que tem esse risco de fibrose ali no local da cirurgia. E aí muitas pessoas pensam que o freio voltou. Não tirou direito, não, a cirurgia não foi adequada. Mas é uma fibrose no local da cirurgia, por causa do uso do bico artificial. Por isso que a gente retira, se a criança já estiver usando, a gente retira. E se a criança não faz uso, ótimo. Aí a gente recomenda que não introduza. Tem esse risco de fibrose, tem que fazer uma reabordagem cirúrgica se fibrosar aquela área, né? Por isso que a gente indica a colher dosadora ou o próprio copinho. Né? Lá no curso que a gente fez em Salvador, as crianças
tinha algumas crianças que a mãe é HIV positivo e não podia amamentar. E aí elas já foram pro dia da cirurgia, já levaram, a gente orientou antes, foi passado as especificações da colher dosadora, elas compraram, levaram no dia da cirurgia, pedimos para levar a fórmula, que essa mãe não podia amamentar. Antes dos procedimentos cirúrgicos, elas tiveram a orientação de como usar, colocamos na colher dosadora, pedimos para ela alimentar o bebê, para ela treinar ali. E aí a gente perguntava para ela se estava ok, se estava tudo bem, se ela tinha entendido, se ela estava disposta e se estava assim, fechada com a gente de não introduzir a mamadeira depois. Porque a gente sabe, né, Ximene, a mamadeira é mais prático, né? É muito mais prático. Então, se a mãe não estiver disposta, às vezes ela vai até falar ali pra gente na hora que ela está disposta, mas depois, na hora que chegar na casa dela, ela vai fazer o que é mais conveniente para ela. E aí tem todo esse risco de desenvolver uma fibrose ali no local cirúrgico. E se der a fibrose? Tem que reabordar, fazer uma nova cirurgia. Né? Costuma ser pior do que a primeira. O nível de dificuldade eu acho pior fazer uma abordagem de uma fibrose do que de um frênulo. Sim. E só para ler o comentário aqui da Enali, que é Nutri, foi a hora que você estava falando da introdução alimentar, né? Que o bebê tem dificuldade aí com textura, tudo isso, né? E mais comentário aqui da doutora Márcia. A importância de entrar com a terapia fonoaudiológica no 3º dia pós-cirúrgico. Aqui a gente trabalha muito, faz muito esse trabalho em equipe aí, né? Então, geralmente... Aqui em Venda Nova a gente tem uma equipe boa, né, Ximene? A gente está sempre conversando. E tá bem alinhado, né, Carol? Sim, então, assim, a gente fala a mesma língua, a gente troca informações, né? Tem dia que a gente fica no WhatsApp o dia inteiro, né, Ximene? De 2 em 2 horas. De noite, domingo. De sábado, 9 horas da noite, domingo, não tem essa, né? A gente tá sempre on aí. E só pra gente, já tá quase dando uma hora que a gente tá aqui. Falei, vai ter muito assunto, a gente vai conversar muito. Qual a diferença da cirurgia, né, Carol? Quando faz aí o PIC, quando faz, quais os tipos de procedimento, né, que pode ser feito para fazer a frenectomia, que é o nome, né, do procedimento? Então, o PIC não faz. O PIC, esquece o PIC. Corre. Não, o PIC não está na lista de procedimentos cirúrgicos. Em bebês, eu tenho indicado mais a cirurgia com laser de alta potência, por causa que é um procedimento mais rápido, não tem sangramento ali durante o ato cirúrgico, então fica mais fácil para a gente visualizar as estruturas, porque pensa, já é uma boquinha minúscula, é muito pequenininho. Né? Não é igual um adulto que você pode fazer uma cirurgia convencional, você anestesia. Lá no curso a gente fez uma cirurgia numa moça de 31 anos e até os professores comentaram, olha, foi bom ter feito a cirurgia dela, era só para bebê, mas aí ela passou pela triagem para vocês conseguirem visualizar as estruturas anatômicas, porque ela tomou uma anestesia. Aí a gente deu um pontinho na ponta da língua dela para poder segurar e levar. E durante todo o procedimento ela consegue cooperar com a boca aberta, com a língua lá no alto. E a gente pode gastar todo o tempo que precisar numa cirurgia dessa. No bebê, a gente não tem essa disponibilidade. Ele não consegue responder aos nossos comandos, né? Então tem que ser alguma coisa que facilite o procedimento. Pode ser feito com a tesoura e bisturi também? Pode, só que tem muito sangramento. É uma região nobre, tem grandes vasos que passam ali dentro da língua. Tem mais risco de intercorrências, de hemorragias.
né? E aí você não tá vendo, você não tem uma boa visualização ali do campo operatório. E tem que ser tudo muito rápido. Então, por mais que você tenha uma mão treinada ali, tem variações anatômicas de um bebê para o outro. E aí você tem mais riscos nesse procedimento, além do que é mais demorado. E o pós-operatório não é tão confortável como o pós-operatório de uma cirurgia laser, né, Uhum. que não tem sangramento, que não tem sutura, que o laser ali causa uma esterilização também daquele tecido. O laser corta e ele vai vaporizando aquele tecido. Então não é uma cauterização. Então fica o pós-cirúrgico é melhor. A recuperação daquele bebê, o pós-cirúrgico é mais confortável. E aí fora que para a mãe também fica uma ferida cirúrgica assim, mais bonitinha, mais limpa, uma cirurgia limpa. Apesar de que tem casos que abre muito e não é bonito de ver, mas só que fica assim. Você olha depois da cirurgia, não tem nenhum ponto de sangramento. Tá aquela ferida aberta, mas ela recupera muito mais rápido. Sim. Laser é vida, né, gente? Eu trabalho com laser também, só que o meu laser ele é um pouquinho, ele é diferente, né? É um laser aí de Uhum. baixa potência, o da cirurgia é totalmente É de diferente. alta potência. E, É. e sábado, né, eu tive a oportunidade de ir lá com a Carol acompanhar aí uma frenectomia. Uhum. E foi muito interessante para mim, enquanto profissional, para eu ter realmente noção de como é feito o procedimento, né, de todos Uhum. os prós aí dessa cirurgia. Porque geralmente essa família chega para mim primeiro, né? É. Uhum. Então depois que eu vou encaminhar. E para a gente já ir finalizando, o que é o principal? A mãe estar atenta, a família Uhum. aí ter essa informação, e entender que se o bebê tiver língua presa e tiver indicação, faça, né? Uhum. Ah, Não postergue, né? não, porque às vezes pode É. ter profissional que fala assim, espera fazer 3, 4 meses. Mas, gente, um bebê Uhum. de língua presa, se esperar 3, 4 meses, primeiro que ele vai detonar o peito da mãe e vai Uhum. desmamar. Vai desmamar. Vai Uhum. desmamar. Isso é fato, assim, porque É. ele não vai ganhar peso, aí já entra com fome, aí é toda aquela bola de Uhum. neve que a gente já falou. Isso. E indicação cirúrgica, ela tem que ser muito bem indicada. A gente tem que saber não só indicar a cirurgia, mas como não indicar, Uhum, né? Já atendi bebês que eu falei assim, não tem nada aqui, não tá indicado, tá tudo bem, vai para casa acertar, procura Ximene para acertar essa pega, porque não é nada com a língua, né? Mais importante que saber indicar uma cirurgia é saber quando você não deve indicar, uhum. Porque né? não é sair fazendo assim, não tem, mas Não tem é, que botar. não é. Uhum. Cirurgias são bem indicadas de acordo com alguns critérios, né? E não indicar cirurgia também, você está fazendo uma avaliação ali, falando, você não precisa, esse bebê não precisa de cirurgia. Uhum. Gente, quem tá na live aí, se tiver pergunta, já manda aí pra gente, alguma consideração. A gente daqui a pouquinho já tá finalizando. E esse mês de maio, na verdade, todas as terças-feiras eu tô fazendo live para fazer um movimento aí especial das mães. Mas é tanta informação que eu tô pensando seriamente em continuar fazendo Toda live terça. aí Uhum. toda terça, porque assim, é o que eu falei, é muita informação que envolve esse universo, né? Falo que a partir do momento que a Muita. mulher engravida, ela entra em um outro universo paralelo, que ela, por mais É, que a mulher tenha uma vivência ali com uma mulher próxima que tenha filho, mas quando é ela, é outros 500, né, Carol? é, Então tem todo o cuidado e o programa Gestar, né, que eu desenvolvi aqui, eu tenho todo esse cuidado com gestante, né, gestação, de parto, acompanhar essa pós-parto, fase, né? amamentação. Sim, então assim, se eu não tenho serviço, eu tenho quem indicar, quem encaminhar. Hoje aqui na Salute, né, tem todo esse trabalho que eu faço
Tem a Juliana que atende aqui, que é fono. Tem a Enaide, que é nutricionista e materno-infantil. Uhum. Tem o Vinícius, que é osteopata. Então, Osteopata. assim, é todo esse trabalho, né? Hoje, só o profissional que eu ainda não tenho aqui na clínica é pediatra, mas tem os Uhum. profissionais parceiros, né, Carol, que a gente Isso. sempre tá A gente encaminhando. está Mariana colocou conversando aí sempre. parabéns pela live, muito boas as informações. A Mariana está chegando em Venda Nova, então é legal também a gente já ir tendo essas trocas, né? Que a gente precisa de bons profissionais para indicar que estejam alinhados aí com a gente também, né, Uhum. Carol? Isso mesmo, porque é o que eu falei no início da live, isso é um diagnóstico construído, né? Não é um diagnóstico de uma única profissional. A gente constrói esse conhecimento aí, vamos alinhavando essa história para decidir juntos por um procedimento ou não, Sim. né? A questão do ganho de peso que eu falei, às vezes, assim, o bebê não tem alteração na língua, mas não está ganhando peso. Então, aí, enquanto profissional, eu tenho técnica para resolver essa situação, para aumentar a produção, Sim. entender. Inclusive, eu não sei se a Nari está na live ainda, eu estou pensando seriamente em fazer uma live sobre produção de leite. Porque, como também tem aparecido muitos casos aí, né, da mãe com baixa Uhum. produção, que o bebê às vezes já precisa complementar e como que vai formar Aham. esse leite. Então, é um assunto que veio hoje para eu fazer live aí, provavelmente nos próximas Sim. terças aí a gente vai falar. Aham. Mas é isso, né, Carol? Isso. Buscar informação, né? Informação de qualidade, conversar com os profissionais, perguntar, tem alguma dúvida, né? A gente conversa, você tira a dúvida das suas mães, eu tiro dúvida dos bebês, e a gente vai conversando, cada um na sua área ali, né? E se complementando, né? Que é Exatamente. Uhum. o principal em prol aí dessa família, né? Porque envolve a família toda. Isso. É o Uhum. bebê, é a mãe, é o pai, né? Ainda tem as Uhum. avós e vai rede de apoio. Aham. Então, assim, é importante a gente estar bem alinhadinho. Mas vamos finalizar Exatamente. então. Quero agradecer aí você ter aceito o convite, vir trazer informações aqui pra gente, falar que estou Eu que sempre à agradeço. disposição. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Queria dizer que essa parceria nossa trouxe muita alegria para mim, porque eu sou sempre a favor do trabalho multidisciplinar. Eu acho que enquanto profissional a gente cresce muito, a gente entrega algo assim mais valioso para o nosso paciente, para as pessoas que a gente está acompanhando. A gente passa mais segurança, porque a gente tem toda uma equipe ali falando a mesma língua, né? Então, é o que eu comentei já, o benefício é para a própria mãe e para o bebê, né? Isso é uma riqueza, esse trabalho que a gente faz junto. Te agradecer aí a parceria, porque a gente tem construído essa nossa relação aí, e enquanto profissional a gente tem crescido muito nisso. Eu aprendo muito com você, Eu né? Suas também. mamães, elas estão super bem informadas. Elas já têm toda essa bagagem aí que você vem construindo com elas desde a gravidez. Então, assim, eu não tenho dificuldade com as suas mães. Elas já chegam para mim, essa semana uma falou assim, olha, eu estou muito certa do que eu quero. Então, acho que isso é fruto de um trabalho que você desenvolve de muito tempo, né? Não só dali no pós-parto, não. Você já vem preparando essas mães há bastante tempo. Então, isso reflete nas escolhas de saúde que elas fazem. E isso é Sim. muito bonito. Isso é um trabalho assim de formiguinha mesmo, né? É um trabalho que não é visto, é mais nos bastidores. Ele não aparece muito, mas ele é fundamental. Então, te agradecer por poder contar com você e com todo esse trabalho assim lindo que você vem desenvolvendo com as mamães. E para mim é uma alegria poder contar com você. Ah, que bom, obrigada. E assim, é o que eu até falei com a Carol sábado.
eu faço porque eu amo. Eu amo o que eu faço. Para mim não tem dia, não tem hora, não tem nada. Falou, Ximena, tô precisando de você. Eu deixo o que eu estiver fazendo É. e vou. Aham. Né? E Igual vai. sábado mesmo, Aham. né? A gente até se falou. Eu cheguei, eu já tava de pijama em casa, aí eu olhei e falei, gente, eu não vou conseguir dormir se eu não ajudar essa pessoa. Peguei o carro Sim. e fui. Então, assim, Aham. é o que você falou, é um trabalho de formiguinha. Eu tô desde 2018 aí já, né, fazendo Uhum. todo esse movimento, indo contra a maré também, né, que a gente sabe toda uma Aham. questão cultural. Mas que bom, eu fico feliz, ouvir o seu feedback, me É, dá mais força, assim, né? E isso é aí. isso. Muito Muito bom contar com obrigada. você, né? Muito bom esse trabalho que você desenvolve, assim, que já é bem reconhecido aqui na nossa cidade, né? Todo mundo tem você como referência, todo mundo corre atrás de você, nem, não só na nossa cidade, aqui na região já, né? Então, isso, assim, é certeza de que está dando certo, né? A semente que você tem plantado está florescendo, Florescendo. né? Que bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então vamos finalizar, senão daqui a pouco eu começo a chorar aqui. E, e semana que vem, terça-feira, vamos ter mais uma live. Eu ainda vou definir o tema, então fique ligadinho aqui no meu Instagram que eu vou falar. E assim, a gente faz uma live que já puxa em outra e Isso, vamos. Então, ó, isso mais uma aí. vez, obrigada, boa noite e até Obrigada, mais. boa Tchau, tchau, noite, até Carol. mais. Beijo, tchau.